Bem depressa sumiu-se a vaporosa nuvem de amores, de ilusões tão bela. O brilho se apagou daquela estrela que a vida lhe tornava venturosa. Sombras que passam, sombras cor-de-rosa, todas se foram num festivo bando, fugazes sonhos, gárrulos voando. Resta somente uma alma tristurosa. Nossa Senhora das Neves, Filipeia de Nossa Senhora das Neves, Frederica, Paraíba e, por último, João Pessoa. A capital paraibana, que nunca foi vila, desfila um dos principais patrimônios arquitetônicos do Brasil. É a terceira cidade mais antiga do país e guarda consigo uma característica singular. Foi colonizada às margens de um rio. Enquanto todas as capitais do Nordeste tiveram a sua conquista pelo litoral, a capital paraibana surgiu às margens do rio Saioná, fruto de um tratado de paz entre os índios Tabajaras e Potiguaras. O acordo possibilitou a tranquilidade necessária para a capitania prosperar, bem como a expulsão dos franceses, que, em aliança com os potiguaras, dificultavam a posse definitiva das terras paraibanas. Sem a pacificação com os potiguaras, nem Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, teria sido criada, nem a capitania da Paraíba teria prosperado e nem os portugueses teriam avançado para o norte. 420 anos depois, a peculiaridade na fundação de João Pessoa é ponto de partida para uma outra questão: o abandono do centro histórico da cidade. Da década de 50 para cá, as capitais nordestinas assistiram a um boom imobiliário na faixa litorânea que deslocou o interesse, o comércio e a atenção das autoridades para as praias. Em João Pessoa, não foi diferente. Na década de 90, entretanto, várias cidades nordestinas iniciaram movimentos de resgate histórico do seu patrimônio, algumas delas com muito sucesso, a exemplo de Salvador, Olinda e São Luís do Maranhão. Outro fator que contribuiu para com estas iniciativas foi a colonização dessas cidades que se deu pelo litoral. Uma vez inseridas no contexto do crescimento imobiliário das praias, tais capitais não sofreram com um abandono tão severo, o que as fez obterem êxito nos processos de reforma e manutenção do seu patrimônio histórico. Mas a capital paraibana não conseguiu acompanhar esse processo. A cidade migrou para a praia e o centro histórico, denominação equivocada para o pequeno conjunto de casarões existentes na Praça Antenor Navarro, foi abandonado durante vários anos. Hoje, temos duas cidades dentro de uma. Uma delas em crescente evolução, que corresponde aos investimentos na faixa litorânea, e a outra, onde tudo começou, a que conta a história do povo pessoense sofrendo com a ação do tempo, deteriorando-se com o descaso. A cidade, se voltar para o mar ou para outras áreas, em parte foi o processo natural da evolução da cidade, porque a cidade vai crescendo, vai inchando e ela tem que evoluir. O encantamento da cidade pelo mar é muito recente, da década de 70 para cá, que a cidade começou a se evoluir em direção ao mar. De repente a cidade começou a se expandir para lá, a cidade começou a ter as suas melhores edificações, toda a infraestrutura começou a se voltar para lá, a questão da parte de lazer e tudo mais começou a se voltar para lá e realmente a cidade voltou as costas para o seu nascedouro, que é o rio. O Centro Histórico de João Pessoa
Ele é encantador. Apesar de ele ainda ter um movimento em função de ser o centro comercial da cidade, ter toda essa questão dos problemas que toda cidade tem, que é a questão de camelôs e tudo mais, né? O Centro Histórico de João Pessoa passou a ser uma área degradada, né? Desde a década de 30, com a saída do porto da cidade de João Pessoa, a transferência do porto para a cidade de Cabedelo, retirou todo o comércio que funcionava em função desse porto, dessa área, e começou a entrar num processo de degradação e marginalização mesmo. É um processo que a gente gradativamente tenta reverter, mas é um processo lento porque ficou extremamente marginalizado no imaginário da população local. Como em outras cidades, João Pessoa também passou por uma tentativa de revitalização. Infelizmente, a campanha não teve nem força, nem apoio, nem o envolvimento necessário para que os seus resultados se tornassem sólidos e duradouros. A primeira pergunta que deve ser feita é: por quê? Qualquer coisa na vida, até na nossa vida, assim como a arquitetura é vida, né? Tem que ter história. E para a gente ter história tem que ter as marcas, tem que ter as representações e as construções representando a arquitetura da época. É uma coisa que pode ser permanente, né? Por que acabar? Por que a gente não guardar a nossa memória? Dos problemas graves que eu, como usuário da noite do Centro Histórico, por exemplo, sinto necessidade da segurança e também do estacionamento, por exemplo, que é muito deficiente. O que a gente poderia fazer para manter isso seria o uso continuado dos espaços e não só o tombamento. E João Pessoa antiga vai ficando sem a infraestrutura, sem transporte, sem estacionamento e sem uso. Em meio à tentativa frustrada de resgate, a população da capital paraibana se divide em opiniões quanto à responsabilidade sobre o resgate do centro histórico. Enquanto isso, algumas empresas revitalizaram casarões antigos, inserindo-os em áreas comerciais modernas ou transformando-os em espaços destinados à cultura. Estas têm sido soluções eficazes na recuperação do patrimônio arquitetônico pessoense. Um desses exemplos a serem seguidos é a da antiga Estação Cruz do Peixe, que foi revitalizada e transformada em um espaço voltado para a cultura e que abriga uma galeria e um museu, além de escolas de música e dança, promovendo o resgate da autoestima de crianças e jovens vindos de comunidades de baixa renda. A Usina Cultural Saelpa. Nós estamos diante da Usina Cultural Saelpa. O espaço foi originalmente a primeira usina de tração luz e força na Paraíba. Também fazia-se a manutenção dos bondes da cidade aqui. Pensou-se que a beleza do espaço, com certeza, serviria de pano de fundo para uma grande ação cultural. Começando pelas exposições que a gente mostra na galeria, não é? Ao longo desse tempo em que o espaço existe como usina cultural, nós realizamos cerca de 18 exposições. Além da galeria de arte, esse espaço também tem uma destinação social. É aqui que funcionam as nossas oficinas de dança e de música. Nós atendemos um público de crianças residentes em bairros periféricos da cidade, entre 8 e 16 anos. Nós atendemos anualmente em torno de 200 crianças. Algumas de nossas crianças hoje participam dos cursos de extensão de música, por exemplo, da Universidade Federal da Paraíba, buscando uma profissionalização. Então aqui, não é, com a destinação que foi dada a este espaço, nós temos a garantia, pelo menos enquanto isso perdurar, de que esse espaço permanecerá cuidado e preservado para
os que virão depois de nós. Outros bons exemplos são a da gráfica JB, que recuperou um casarão na Avenida Monsenhor Valfredo Leal, e do Shopping Tambiá, que ao invés de destruírem os casarões do local, os revitalizaram, inserindo-os na área comercial. Que muita gente hoje fala que o centro ele está morto, está se acabando, o pessoal está dirigindo mais para a orla, mas o que não é verdade. Aqui na Paraíba é um ponto muito positivo o centro da cidade. Fizemos uma análise de viabilidade econômica do potencial do centro da cidade, onde na época surgiu também a mesma questão de não, por que todo mundo está investindo na orla e não aqui no centro? Nesse estudo de mercado nós detectamos que o centro realmente não estava morto. O centro está vivo e super vivo. Faltava investimentos. Investimentos modernos, investimentos arrojados para poder desenvolver todo o potencial que existe, que tinha o centro. Tivemos a primeira reunião. Nessa reunião surgiu, por exemplo, a casa, o casarão, o que vamos fazer? Recuperar essa casa para dar o conjunto entre o antigo e o novo, para poder harmonizar e dar um aspecto melhor ao shopping. E esse projeto está aí e com muito sucesso. Certamente, existem as mais variadas combinações entre o que deve ou não ser realizado na remodelação urbana. Mas enquanto não há uma campanha ampla para a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, a população perde com isso, sobretudo as pessoas que viveram uma época áurea daquele local. Lamentável esse abandono em que vivemos da nossa história, né? Uma história construída com tanto amor, com sacrifício. E quando vemos a destruição desses casarões que representam toda a vida, toda a história construída pelos nossos avós, eu só consigo entender isso como uma falta de inteligência da nossa sociedade atual. Porque não é que todos os prédios do centro histórico de João Pessoa tenham um valor histórico ou arquitetônico, mas significa a construção da nossa história, da nossa memória. Uma memória que foi forjada com muito trabalho, com sacrifício e amor pelos nossos ancestrais e que a sociedade atual vê isso como verdadeiro lixo. Arquitetos, urbanistas e pesquisadores de outros centros urbanos revitalizados já discutem, inclusive, se a revitalização é ou não elitista e positiva para as populações que outrora habitaram os locais reformados. Mas João Pessoa ainda não conseguiu sequer estabelecer iniciativas de sucesso no resgate e manutenção do seu patrimônio histórico em número significativo. Porque a antiga João Pessoa parece invisível aos olhos da nova João Pessoa. Acreditamos que o êxodo para a praia, em detrimento do centro histórico nosso, é uma nova cultura de lazer do público paraibano, que todo ele resolveu se mudar para a praia, onde tem mais lazer, tem mais boates, tem mais ruas com amplo estacionamento, ruas mais amplas. Cidades como Recife, Fortaleza e Salvador tiveram vários incentivos, dando vazão a qualquer marco que eles descobrissem. E eles revitalizaram isso. Fortaleza revitalizou Dragões do Mar, Salvador, o próprio Pelourinho. Então, acreditamos que o incentivo da iniciativa privada divulgando o centro histórico seria benéfico para a nossa cidade, porque a divulgação do centro histórico é muito pequena. Em primeiro lugar, deve-se considerar que essa questão de restauração, de recuperação dos imóveis é muito importante, mas não é fundamental. A gente não pode estar desviando recursos de educação, de saúde, de saneamento básico, que já são escassos, para essa restauração. Então, o que tem de ser feito é um trabalho comum
entre a iniciativa privada e os poderes públicos. Os poderes públicos também devem somar, devem conjugar esforços, porque eu acho que já se está no bom caminho. Eu acho que já organismos como o IFAEP, a Comissão do Centro Histórico, a Oficina Escola, a universidade, a prefeitura, encontram-se engajados. Agora, trata-se de um trabalho lento e caro, cujos resultados só poderão surgir, pelo menos, a médio prazo. Não basta restaurar o imóvel, é preciso dar-lhe uma finalidade. O grande exemplo aí vem sendo dado pelas Forças Armadas. As Forças Armadas têm restaurado as suas fortalezas, têm restaurado os seus imóveis, exatamente porque restauram e dão uma finalidade. Agora, o grande problema aqui do Centro Histórico é que a cidade mudou de endereço. A cidade, que já teve aqui o seu centro mais dinâmico, aqui, afinal, estavam os imóveis mais importantes, a alfândega, a Casa da Câmara, aqui estava o Armazém dos Passos, aqui estavam exatamente os imóveis que ofereciam dinâmica e sentido à cidade. As famílias que se encontravam às voltas com esses imóveis empobreceram. Considerar isso também, para elas é mais prático abandonar esses imóveis do que ficar com eles, preservando o que se torna muito custoso. Então, esse é realmente um problema sério. A cidade muda de endereço e, por conseguinte, essa área aqui começa a ser degradada. O resultado da falta de consenso são tentativas isoladas de manter viva a auge de um tempo que poderia ser resgatado, revivido e mantido. É a história de pessoas que veem a memória de uma linda cidade sumindo aos poucos. Coitada. O gozo lhe fugiu correndo. Hoje ela habita a erma soledade, em que vive e em que aos poucos vai morrendo. Seu rosto triste, seu olhar magoado, faz-a lembrar, em noite de saudade, a luz mortiça de um olhar nublado. Sob o sol há inúmeros vivos, pensamento, palavra e ação. Vem do homem que entende na razão o que seja matéria e espírito. Esses vivos percebem seus conflitos, vícios que adquirem no viver. Sabiamente quem tenta resolver trilhará certamente o seu trajeto, e dessa forma o caminho fica aberto para exaltar a nobreza do seu ser. Grandioso não era o tudo ter, assim como aceitar que o pouco é tudo. Ser um pouco é ser parte de um todo, existindo no meio como um ser. Quem entende a essência de viver, pra se vir e se vir no seu convívio. Luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser. Imaginário, refletindo sobre o mundo, um mergulho tão profundo, sem ponteiro nem horário. Se a manchete no diário já não traz seriedade, tem mentira que é verdade e ainda muda todo dia. Já não sei qual é a via, e se havia novidade, e se havia novidade, eu não sei se eu havia. Grandioso não era o tudo ter, assim como aceitar que o pouco é tudo. Ser um pouco é ser parte de um todo, existindo no meio como um ser. Quem entende a essência de viver, pra se vir e se vir no seu convívio. Luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser. Batendo o martelo nas mesmas